Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar e hoje nós queremos iniciar o programa com a seguinte pergunta. Você reclama muito? Não? Ótimo. Reclama muito? É justamente sobre esse tema que o nosso convidado vem nos ajudar a refletir a respeito desse comportamento do dia a dia de cada um de nós. Nós temos a alegria de receber Roosevelt Thiago, e ele nos traz o livro que trata desse tema importante para o nosso bem viver, que tem como título Terapia Anti-Queixa. Seja muito bem-vindo, Roosevelt, ao nosso programa. A gente já agradece desde já, porque todo programa que tem como intenção levar esclarecimento, orientação, é sempre em comum poder contribuir. Muito grato. Bom, Roosevelt, toda vez que o convidado vem pela primeira vez ao programa, nós pedimos para ele falar um pouquinho a respeito da sua atividade, de como você se integrou na doutrina espírita, se isso é de família, se você, no meio da sua jornada, se encontrou com o espiritismo. Conta um pouquinho para nós. Falar de mim é muito fácil, porque eu não tenho muitas respostas. Eu comecei a fazer palestra aos 15 anos de idade, sem conhecer a doutrina espírita. E falava até então aquilo que para mim era a vida. Certo. Temas que simplesmente, se eu for buscar uma resposta racional para te dar, eu não vou ter. Certo. Mas eu, com os amigos, eu falava, eles paravam para ouvir, começou a ficar uma coisa comum. Até que um dia um dos amigos falou assim, olha, Rosa, quando a gente conversa no final dos encontros até então casuais, a semana é melhor. Quando a gente fica tempo sem conversar, fica mais difícil. Vamos marcar um dia só para conversar? Eu falei, vamos. E aí nós começamos um grupo, isso aos meus 15 anos de idade, esse grupo durou 5 anos, nós começamos com 7 pessoas, terminou com 60. Maravilha. E depois disso, que as pessoas falam assim, você não quer fazer palestra no Centro Espírita? Aí eu falei, o que é Centro Espírita? É um lugar que tem assim, assim, assado. Aí eu fui. Quando eu fui lá, aí tive contato com a doutrina espírita, conheci Kardec e vi que aquilo que eu falava já tinha nome. Certo. Então, mas não sei nenhuma resposta mais profunda que isso. Então foi tudo muito natural. A única coisa que eu digo é que a sorte ou o privilégio que eu tenho, é de entender desde cedo que doutrina espírita só com fidelidade a Kardec. E isso de quando eu tive contato até hoje é o que norteia tudo que eu escrevo ou falo. Porque eu percebo hoje que um dos maiores desafios do meio espírita é justamente esse. Com os modismos que existem, é manter-se fiel às bases doutrinárias, porque base é base. Ah, sim. Então, para mim, só é doutrina espírita o que está indo ao encontro que Allan Kardec nos deixou. É interessante você falar isso, porque me faz lembrar, quando nós fazemos a reunião Evangelho no Lar, o meu marido e a minha filha, eles dizem assim, nossa, mas essa doutrina, eles se dizem espíritas, mas eles não são atuantes, eles não têm uma atividade no centro espírita, mas fazem o evangelho, ouvem o que eu conto das minhas experiências, leem livros, enfim. E eles dizem assim, sempre, eles dizem assim, a cada lição lida. Mas essa doutrina é totalmente atual. E há aquele que é espírita e que fala assim, que Kardec está ultrapassado. Então, você está me dando um testemunho de que isso não é uma realidade, né? Somente se justifica a ideia de Kardec estar ultrapassado, estudar menos que o mínimo necessário. É a única coisa. Se você começar a observar a obra em profundidade, você percebe assim que quando nós nos divorciamos de Kardec, nós fazemos um monte de coisa, menos espiritismo. Indo desde o próprio depoimento de Emmanuel, que representaria, por assim dizer, Chico, certo. Onde Emmanuel disse assim, Chico, se um dia eu lhe disser algo contra Cristo e Kardec, me abandone e fique com Cristo e Kardec. Emmanuel deixou claro que mesmo que ele faz o que ele escreve, só é espiritismo se estiver de acordo com Cristo e Kardec, senão nem espiritismo é. Certo. Assim como as nossas bibliotecas estão cheias de obras mediúnicas, não espíritas. Certo. Porque
Se tiver um espírito veiculando a mensagem, é mediúnico. Se tiver de acordo com Allan Kardec, é espírita. Se não, é só mediúnico. Quando se olha Allan Kardec, ele diz assim, ó, se um dia a ciência e a doutrina espírita se bipartirem, caberá à doutrina espírita retroceder e acatar o que diz a ciência. Como é que se supera um homem que não pôs ponto final em nada? Pois é. Se ele dissesse, um dia provarem que estamos errados num ponto, abandone esse ponto, segue com o resto. Não dá para superar aquilo que não está finalizado. Allan Kardec é totalmente progressista, sem contar que é uma doutrina ainda virgem. Se você pegar o Vedanta, Bhagavad Gita, o Tao Te Ching de Lao Tse, são filosofias que têm 2, 3, 4, 5 mil anos. Doutrina espírita com 150, nós nem conhecemos. Hoje existe em doutrina espírita quem sabe pouco e quem não sabe nada. Só esses dois grupos de pessoas. Muito bom. Então, para Kardec ser superado, vamos viver muito. Muito, ainda. Né? Muito. Bom, e esse livro, Roosevelt, Terapia Anti-Queixa, como que ele surgiu, né? De onde você tirou essa ideia ou esse conceito, enfim, esse desejo de escrever sobre esse tema, né? Como surgiu isso? Tudo que eu faço, seja falando ou escrevendo, parte de mim, das minhas deficiências pessoais. Não é um livro psicografado, né? Não, não. É um livro resultado dos meus estudos. Inclusive, quando eu vou nos lugares, as pessoas falam assim, é um livro espírita? Aí eu digo que é. Né? Mas quando eu tenho oportunidade, eu explico que, para mim, livro espírita são as obras básicas da codificação. Elas que vão dizer se todo o resto é espírita ou não. Certo. Então, nesta obra, Terapia Anti-Queixa, a única contribuição que existe ali é Kardec. Certo. Tá? Então, tudo que eu encontro ali, então eu chamo de um livro espírita por causa disso. Bom, Roosevelt, você vai falar sobre o livro daqui a pouquinho, porque agora nós queremos fazer um convite a você. Você quer ser um divulgador da doutrina dos espíritos? Quer colaborar de alguma forma para que mais pessoas tenham acesso a essa informação, a esse consolo, a essa orientação que a doutrina dos espíritos nos proporciona através desses palestrantes, desses convidados que vêm falar sobre essa doutrina? Junte-se a nós. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova pelo 0800 12 18 38. Quando nós conhecemos a verdade, nós nos libertamos. E quando nós nos libertamos, nós nos felicitamos e colaboramos para que mais pessoas se felicitem. 0800 12 18 38. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.